Shalom, amigos, shalom. Estamos aqui de novo, estou aqui de novo para trazermos a sequência desse vídeo que eu postei ontem e o tema é é ou não é Deus, Yeshua, ou Jesus. Ou seja, Jesus é ou não é Deus? Bom, esse tema envolve muitas coisas, como eu falei um pouquinho ontem, não entrei muito profundamente nas escrituras, mas falei um pouquinho, que é um tema bem difícil de analisarmos, se nós quisermos ver aonde se apoiam todos os que defendem que Jesus é Deus. Mas não há necessidade de nos aprofundarmos muito nessas coisas onde eles se apoiam, porque a partir do momento em que temos uma passagem ou duas nas Escrituras, ou temos uma passagem ou duas nos testemunhos e nas narrativas que contrariam isso, vindo inclusivamente da própria boca do Senhor Yeshua, não há necessidade de procurarmos mais nada, porque aquilo que Jesus falou, com certeza está certo. Então, o que os teólogos falam em cima do que Jesus falou, isso dá pano para mangas. Veja bem, todas as religiões, todas, absolutamente todas, provam ou tentam provar e querem. Se você pegar na Bíblia, como eles fazem, como qualquer um faz, qualquer um de nós pode pegar na Bíblia e provar o que quiser. Você pode provar dentro da Bíblia que não há mais dízimo. E você pode provar dentro da Bíblia que há. Então, todas as religiões se socorrem da Bíblia para provarem as suas teologias e as suas doutrinas. E porquê? Aqui está um grande problema da Bíblia. Mas não é problema da palavra de Deus, é problema daquilo que os homens fizeram com ela. Veja, se você pega os testemunhas de Jeová, eles provam dentro da Bíblia que eles estão certos. Você prova os adventistas do sétimo dia, eles provam dentro da Bíblia que eles estão certos. Você pega a Igreja Universal, provam na Bíblia que eles estão certos. Você pega os católicos, provam na Bíblia, não sei se eles conseguem provar na Bíblia, mas pretendem provar na Bíblia que eles estão certos. Então, todas as religiões provam dentro da Bíblia que eles estão certos. A Bíblia serve para você provar o que você quiser. Se você analisar por um espírito particular. Porque a Bíblia não é de particular interpretação. As Escrituras não são de particular interpretação. São de interpretação do Espírito Santo de novo. E, portanto, se alguém não nasceu de novo, vai fazer da Bíblia a salada russa que quiser fazer. Mas isso não incrimina Deus, não culpabiliza Deus, não coloca Deus em xeque. Coloca aqueles que pegam nas palavras de Deus e as distorcem segundo os seus interesses e segundo as suas vontades e desejos. Então, essa questão de Jesus é Deus ou não é muito simples de provar o contrário. Claro que não é Deus. É evidente que não é Deus. Deus não podia morrer nunca. Está escrito que Jesus morreu. Ora, se ele morreu, não é Deus. É tão claro como a água. No capítulo 23 de Mateus pergunta... antes de eu avançar, uma vez que eu falei do capítulo 23, eu quero pedir perdão, pedir desculpa para vocês, que ontem eu passei para vocês duas referências erradas. Eu falei que quando o Senhor Yeshua estava sendo julgado diante de Pilatos, em Marcos, eu dei a referência errada, tanto de Marcos quanto de João, me parece. Em Marcos aparece a referência no capítulo 14, versículo 20, 14, viu? Estou novamente errando, não é? Capítulo 15, versículo 25, deixa eu comprovar aqui, é 15, 25. No capítulo 15, versículo 25 de Marcos, está escrito o seguinte: era a hora terceira quando Jesus foi crucificado. Ora, veja, se era a hora terceira, 9 horas da manhã. E veja como, se o Espírito Santo não se engana, como é que nós podemos ter em outra narrativa uma hora diferente quando o Espírito Santo não se engana? Lá em João 19, no versículo 14, está escrito: era o dia da preparação da Páscoa e quase a hora sexta, disse Pilatos aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucificam. Ora, a hora sexta é meio-dia. Tá, então, nós temos como confiar em qual? Vamos confiar em qual? Mas o Espírito Santo, mas as traduções, não, você vai para inglês, que é o original, está lá a mesma coisa. Está lá a mesma coisa. Então, não é um erro de tradução.
aqui foi transcrito exatamente aquilo que foi falado, porque são narrativas. Um estava falando uma coisa, outro estava falando outra, dentro daquilo que um sabia ou dentro daquilo que outro ouviu e viu. Então, não bates, não bates. Em relação a Jesus ser Deus, ele mesmo diz assim, presta atenção, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 36, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ora, ele é o Filho. E se ele é Deus, como é que ele não sabe? Só o Pai sabe. Então ele não é onisciente, ele mesmo diz, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Portanto, isto aqui já desmonta toda a teologia, toda a doutrina de que Jesus é Deus, ele não é Deus. Agora, nós vamos analisar aonde o pessoal se embasa para dizer que ele é Deus. E as coisas foram muito distorcidas. Existe um ponto, existe uma passagem no Tanar, quando eu digo Tanar, estou-me referindo às Escrituras, ao chamado Antigo Testamento, que é a velha aliança, a antiga aliança. No meu entendimento existe a antiga aliança e a nova aliança, e eu vou explicar porquê tem que ser chamada nova aliança e não Novo Testamento. E ontem, no vídeo anterior, eu falei que existe uma passagem em Hebreus, e eu não citei qual, mas nós vamos lá hoje, vamos dar uma volta lá em Hebreus e vamos ver aonde o pessoal, as pessoas que defendem essa teoria de Jesus ser Deus, também eles se apoiam nisso, quando está escrito no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 9, então acrescentou, aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, o Antigo Testamento, tira, estabelece o segundo, o Novo. Mas o autor de Hebreus está-se referindo ao capítulo 7, versículo 11. Está-se referindo a um sacerdócio levítico. Ele não está se referindo à lei, à Torá, ao Antigo Testamento. Ele está se referindo apenas ao sacerdócio levítico, à lei sacerdotal, à lei sacrificial, sacrificar. E o autor de Hebreus deixa isso muito claro, está falando de animais, de sangue de animais, de touros, de bodes, que não podem de maneira nenhuma tirar o pecado do mundo. Então, quando se pega nesses versículos isolados, nós conseguimos fazer uma salada russa e conseguimos provar tudo o que nós quisermos. E é em cima desses versículos isolados, como eu estava falando um pouco mais atrás, é dentro da própria Bíblia que as pessoas vão para retirarem coisas que não estão escritas, que não têm o significado que elas lhe dão. Por que isso aconteceu? De onde isso vem? Isso vem de uma ação satânica em cima da palavra de Deus, de uma ação da Igreja Católica e de uma ação que os crentes, os evangélicos, também estão comendo dela. Eles estão pegando em versículos isolados de uma carta de Paulo. Eu vou correr o risco de dizer de uma cartinha de Paulo, porque Paulo, comparando com os escritos de Moisés, os de Paulo são cartinhas. Porque Moisés recebeu diretamente de Deus, do Criador, e recebeu algumas coisas, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ora, se os 10 mandamentos são escritos pelo dedo de Deus, qual é o poder de Paulo, de uma cartinha de Paulo, de um versículo de Paulo, de contrariar, de desmontar, de retirar, de anular o que Deus entregou escrito pelo dedo dele? Isso não faz sentido. Isso é uma parafernália, isso é uma paranoia. Isso é uma paranoia teológica. Não faz sentido. A palavra de Deus tem que encaixar, ela tem que ser homogénea, ela tem que ter harmonia desde o princípio até o fim. A palavra de Deus não pode ser usada aos trancos e barrancos. Agora aqui me convém, agora ali não me interessa. Aqui não é isso, ali é para justificar os seus fins, usam todos os meios. Então, uma das grandes estratégias de Satanás foi entrar dentro daquilo que foi escrito, dentro dos escritos chamados escritos sagrados, que eles falam que o Novo Testamento é a Escritura Sagrada. Não é. Eu diria apenas que existe algo de muito sagrado dentro do Novo Testamento, que é a revelação, que a grande maioria gosta de chamar Apocalipse. Porquê? Porque é uma palavra grega. Apocalipse, que diz que é o fim do mundo, e não é. A revelação é a revelação de todas as coisas que passaram, que estão acontecendo e que vão acontecer. E que muita gente pega naquilo também para fazer dali
pânico, um terror para todas as pessoas terem medo do fim dos tempos. Não tem que ter medo de nada, não. Só tem que obedecer às palavras do Senhor Yeshua, andar dentro dos mandamentos de Deus, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, seu Senhor e libertador. Outra palavra que é usada errada e que até eu, na força do costume, na força do hábito, às vezes uso. Jesus não é o Salvador. O Salvador é o Pai. Jesus é o libertador. Jesus nos liberta do pecado, nos liberta, também não nos liberta do pecado, nos liberta da condenação à qual nós estávamos condenados, que a Torá, a lei do Pai, nos condenou, porque nós andámos fora dos mandamentos e, portanto, estávamos condenados. E agora o Senhor Yeshua veio, através do cumprimento das Escrituras, e morrendo por nós, nos dar a possibilidade de nós nos arrependermos e voltarmos para o Pai, na condição de andarmos agora, a partir de agora, dentro do que o Pai estabeleceu e quer. Isso se chama nova aliança, isso se chama graça. A nova aliança, ela se encontra em Ezequiel, mas ela também se encontra em Jeremias 31, onde o Senhor Deus diz que virão dias, lá na frente, o profeta falando, nos tempos do Senhor Yeshua, virão dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja que essa aliança não se tem nem para os gentios. Os gentios não têm aliança, os gentios não têm nada. O gentio não espera nada, porque não tem promessas. Paulo deixa isso muito claro. Nós estávamos longe das promessas. Mas agora, através do sangue do Senhor Yeshua, chegámos perto, nós que estávamos longe. Mas nós quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas que andavam dispersas pelo mundo, essas, quando ouvem as minhas palavras, elas são tocadas. Eu não quero com estes vídeos abraçar o mundo. Eu sei que são as ovelhas dispersas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, são as únicas que vão entender esta linguagem. As outras não vão entendê-la. As outras são pagãs, as outras são gentílicas. As outras não se encaixam nessa palavra. Essa palavra é muito pesada para eles, como o Senhor Yeshua disse para eles lá em Israel. Por que vós não ouvis as minhas palavras? Porquê? Vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e seguem-me. Porquê? Porque dentro delas está o espírito da profecia, dentro delas está o espírito do Pai, dentro delas está um espírito, ainda tem uma centelha daquela verdade que foi estabelecida através da Torá no Sinai, na velha aliança. Na antiga aliança. A antiga aliança foi estabelecida no Sinai. A antiga aliança é uma aliança que foi quebrada pelo povo de Israel, mas nunca por Deus. Por isso Deus disse para Jeremias anunciar que ele não queria mais estabelecer aquela aliança da forma que ela foi estabelecida, mas ele a estabeleceria como? Faria uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E que aliança é essa? Deus continua. No versículo 32 ele diz assim, 32, 33, 34... O Senhor diz, eu não vou estabelecer essa aliança como nos dias dos vossos pais, não, eu vou fazer uma aliança nova, eu vou arrancar do vosso interior o vosso coração de pedra, e vou colocar dentro de vós um coração de carne, e escreverei nesse coração de carne as minhas leis, as minhas leis. Então nesse dia vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Veja, a nova aliança é o estabelecer das leis de Deus, não em pedras quebráveis, não em papel, que é morte, mas dentro do coração, que é espírito. Mas que aliança é essa? As leis do Senhor incutidas, impregnadas, escritas nos nossos corações. E uma vez que nós nascemos de novo no Messias, no Senhor Yeshua, acontece connosco aquilo que está escrito através do apóstolo Saul ou Paulo. O velho homem morreu. Em Cristo tudo se fez novo. Porquê? Porque o coração de pedra foi arrancado, foi colocado num coração novo. Mas eu não vi a cirurgia. Isso se faz do ponto de vista espiritual. Isso é no mundo espiritual que acontece automaticamente. Quando nós confessamos Yeshua, somos automaticamente selados com uma marca, o selo, a marca do Cordeiro, o selo do sangue do Senhor Yeshua. E isso nos dá imediatamente uma possibilidade de nos tornarmos nova criatura através da ação espiritual do Pai. Através do nome do Filho, no Espírito do Filho. Qual era o Espírito do Filho? O Espírito de obediência. O Espírito de obediência. Então, tudo o que acontece com o Senhor Yeshua e que é narrado nas Escrituras, eu não tenho dúvida nenhuma que é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Messias é Yeshua, é este que é narrado na nova aliança.
O que eu tenho muitas dúvidas, e nem sequer é dúvidas, é certezas, é que existem aqui dentro manipulação feita pelos homens que vieram depois, por homens satânicos, malignos, maldosos, filhos de Satanás, filhos do pai dele. E então, esse colocar nas Escrituras versículos e capítulos veio fazer a festa do diabo, porque agora o cara pega num versículozinho e te prova naquele versículo que a lei não existe mais. Isso é ridículo, irmãos. Isso é absolutamente ridículo. Eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa de amor, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa pacífica, mas eu fico exaltado, eu fico de certa forma até revoltado com essas coisas que fazem com que as pessoas pereçam, caiam, não queiram, tenham pânico, tenham raiva e tenham ódio da lei de Deus e daqueles que a guardam, daqueles que querem guardá-la, daqueles que querem praticá-la. Eles não só não a praticam, como se levantam contra aqueles que a praticam. Quando eu digo que eu não trabalho ao sábado, que eu guardo o sábado, isso é um absurdo para eles, porque eu devo ser tipo adventista do sétimo dia, que é uma seita satânica, mas que guarda o sábado para confundir. Adventistas do sétimo dia é uma seita satânica, irmãos. Essa Ellen White nunca foi mulher de Deus, nunca foi profetisa, é uma filha do diabo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar. Isso para quem quiser ouvir. Tenho dúvida nenhuma. Testemunhas de Jeová, nem Jeová existiu nunca. Primeiro, Jesus nunca existiu, Jeová nunca existiu, Pedro nunca existiu, João nunca existiu, porque em hebraico não existe João, existe Yohanan. Jesus em hebraico nunca pode ter existido, porque em hebraico nem tem a letra J. Então Jeová não pode ter existido nunca, porque Jeová, nem na transliteração, uma vez que as escrituras hebraicas de Bereshit, ou Gênesis, até Malaquias, elas foram todas escritas em hebraico. De onde eles tiraram o J no hebraico? Não existe. Então como é que tem lá Jeová? Não tem, tem Yahvé, que é um I, não é um J. Como Jacó, também não existe Jacó. Existe Yaakov. E veja uma coisa incrível. O mesmo nome que Jacó tem lá no Primeiro Testamento, ou na Primeira Aliança, na Antiga Aliança, é o mesmo nome de Tiago. Por que tiraram o nome de Yaakov e colocaram Tiago na Nova Aliança e lá na Antiga deixaram Jacó? Tinha que ser os dois com o mesmo nome, é o mesmo nome hebraico, gente. Você vê que tem muita coisa nessas escrituras que você nunca entendeu, mas isso não tira a veracidade do Messias. Isto aqui são esclarecimentos teológicos, são esclarecimentos bíblicos. Eu quando abro as escrituras, eu abro Yohanan, ou abro João, o Evangelho de João, eu não sigo o que está ali, porque eu sei que aquilo é mentira. Outra coisa que tem ali no Evangelho de João, no princípio era o verbo. Isso é mentira, não era o verbo, era a palavra. O verbo é colocado porque é masculino e aponta para Jesus. Quando se fala o verbo, todo mundo já pensa, é Jesus. E então, trabalha-se no sentido de dizer, ele é que criou todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele é Deus. E não é, isso é mentira. Isso é mentira. Você vai no inglês e a palavra traduzida para verbo, que eles traduzem para verbo, é word. E o word não é verbo, porque verbo em inglês é verb. E o word é palavra. Por que eles traduziram words para verbo? Tem uma segunda intenção. Terceira, quarta e quinta intenção. Vou mostrar para você, eu vou ler uma passagem e eu vou ler como eu leio. E você, se quiser, depois você faz o teste e lê como você lê. E você vai ver a diferença. Ela é absurda. Se nós lermos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ora, se o verbo era Deus, o verbo é Jesus, então Jesus é Deus. Pronto. Está feita. E depois ainda pior que isso, no versículo 18, eles dizem, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está do lado do Pai, é quem o revelou. Isto aqui é invenção. Isto não é o original é o Filho unigênito. Porque no capítulo 3, no versículo 18, nós vamos ver claramente que é o Filho. O próprio Filho diz, o Senhor Yeshua, ao falar com Nicodemos, ele está dizendo, ele não fala do Deus unigênito, ele fala a verdade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Yeshua falou, unigênito Filho de Deus. Os caras que traduziram colocaram o Deus unigênito. Você vê, não bate, não tem harmonia.
A Escritura, tudo que se relaciona com Deus tem que encaixar, tem que ser harmónico, melodioso. Não pode haver esquinas onde roça e não bates. Não pode. Tem que haver. Agora, veja bem, novamente no primeiro versículo. No princípio era o verbo. Coloca, e depois eles continuam e diz assim, vou ler como está escrito aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Dele. Quem é ele? Jesus. Que eles dizem, não é? E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, testificando da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Dele de quem? Da luz. Mas luz não é masculino, luz é feminino. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas a luz não é masculino. A luz, tudo foi feito por meio dela. Agora vamos ver como eu leio e como o original é lido e como deve ser lido. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Muda tudo. Muda tudo. Deus é palavra, porquê? Porque Deus não é homem, Deus não tem carne, Deus não tem forma, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Então, palavra é espírito. Você alguma vez viu alguma palavra passeando por aí? Não vê. Quando você fala, tem poder naquilo que você fala, e ainda mais se você é ungido por Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você fala, o morto levanta. O paralítico anda, como aconteceu com João, com Pedro, com Paulo. Restaurar os paralíticos, curar os enfermos, levantar mortos. Porquê? Porque a palavra que estava dentro deles era Deus, era o próprio Deus, era o próprio Espírito de Deus. Portanto, a palavra é Deus. Veja que lá em Bereshit está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que é que aconteceu? Uma voz saiu de onde? Saiu do poder de Deus, saiu do interior de Deus. Uma voz saiu o próprio Deus é a voz, Deus é a palavra. Não há nenhum animal sobre a face da terra que fale, a não ser o homem. Porquê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é palavra, Deus não é verbo. Verbo é uma ação. O verbo, só se pode aplicar verbo para chutar, comer, dormir, levantar, saltar, pular, falar, chorar. Mas se eu falar palavras diferentes de um verbo, então já não é palavra. E disse Deus. Então aqui só tem um verbo. Disse. E Deus não é verbo. Então não se pode falar Deus é uma palavra. Haja luz sobre a face da terra. Haja é o verbo, sobre a face da terra. Não tem verbo. Então essas palavras vamos anular todas elas, porque Deus é verbo. Não, Deus é palavra. Tudo o que nós falamos, tudo o que está nas Escrituras, tudo o que foi escrito, tudo o que saiu da nossa boca é palavra e, portanto, é Deus. Satanás não inventou palavra. Satanás não fala. Satanás não tem o direito de criar nada. Deus inventou, Deus criou, Deus planejou, Deus projetou, Deus arquitetou e Deus construiu, Deus fez, Deus produziu, Deus fez aparecer, Ele é tudo, Ele faz tudo. Por isso, a palavra é Deus, não Jesus. Entenda isso. Entenda isso. E aí, a confirmação de tudo isso está em Atos, no capítulo 10. Se você for lá, você vai ver o que Pedro fala, Kefa. Pedro também não existe, é outro nome inventado pelos católicos para dizerem que ele é o primeiro papa deles. Kefa, que significa pedra pequena ou pedra. Então, no máximo, a tradução seria pedra. Ó pedra, vem cá. Ó pedra. Ele não se chamou nunca Pedro. Isso é outra invenção do diabo. Então, abrindo Kefa, a boca disse, na verdade, reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra tal que ele enviou. E no versículo 38 do capítulo 10 de Atos, Kefa fala o seguinte: bem sabemos como Deus ungiu Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, se Jesus é Deus, ele tinha que ser ungido com o Espírito Santo e com poder. Deus não é o poder, Deus não é a unção. Como é que ele tinha que ser ungido? E olha o que ele diz: o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porquê? Porque Deus era com ele. Pedro não diz porque ele era Deus.
Você vê como é mentira. Jesus não é Deus, nunca foi nem nunca vai ser. Ele nunca pretendeu sê-lo. Embora ele tenha natureza divina, porque ele vem do Pai e voltou para o Pai. Mas o próprio Estevão, ao ser apedrejado até à morte, no capítulo 7 de Atos, ele diz, olhai. Tem muitos defensores de Jesus Deus, dizem, não, mas enquanto ele andou na terra era homem, mas depois que subiu ao céu virou Deus. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou e disse, olhai, eu vejo o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Ele não disse, eu vejo Deus, Jesus Deus. Não, ele disse, eu vejo o Filho de Deus à direita do Pai em pé. Os céus se abriram e Estevão teve a visão de onde o Senhor Yeshua estava. Então, Jesus nunca pode ser Deus. Mas então, a grande falácia do diabo e daqueles que comem a comida dele foi dividir as Escrituras em capítulos e versículos para poder justificar aquilo que não existe. Sempre vão te justificar que a lei foi anulada em cima de uma cartinha, de um versículozinho de Colossenses 2,16. Vão sempre justificar em Romanos 7, não sei o quê. Olha, lê lá o que é que Paulo escreveu em Efésios, que você então caiu da graça se você crê que vai ser salvo pela lei. Ninguém crê que vai ser salvo pela lei. Quer dizer, aqueles que creem no Senhor Yeshua não sabem muito bem que não é possível pela lei serem redimidos dos seus pecados. Mas agora em Cristo, no Senhor Yeshua, e com a nova aliança e pela graça de Deus, eu tenho acesso à lei para conhecê-la e me submeter a ela e a partir de agora andar no caminho da lei, no caminho da verdade, porque Deus tem leis e as leis de Deus vão se cumprir até o fim, porque está escrito, tudo passa, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passará. Mas então Jesus encarnou a Torá. Quando o Senhor Yeshua veio sobre a face da terra, ele era a Torá, ele transpirava a Torá. Se ele transpirasse, saíam letrinhas da Torá, saíam palavras da lei, saíam mandamentos. O Senhor Yeshua não fez nada que não estivesse de acordo com a Torá do Pai. Por isso a morte não teve condição de o reter. Porquê? Porque ele não tinha transgredido nada que o Pai tinha lhe dado como estatutos, ordenanças e mandamentos. Veja que ele próprio cumpriu toda a lei, circuncidado ao 8º dia, fez o bar mitzvah, ia na sinagoga, representava Deus nas sinagogas, discutia com os doutores da lei, tudo ele fazia dentro de acordo. Cumpria as festas, ia nas festas, na festa de Pêssah ele estava lá, na festa do Tabernáculos ele estava lá, na festa da dedicação ele estava lá. Ele é a festa, porque ele é a Torá encarnada. Então, a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Eu disse, vamos dar uma... Eu depois me dispersei um pouquinho aqui, que eu entusiasmo demais, e aí acabei que não dei sequência àquela leitura de João, do capítulo 1 de João, não é? E eu vou encerrar esse vídeo dando sequência. Eu gostaria muito de continuar, mas eu não quero massacrar nem maçar muito vocês. Eu quero que os vídeos sejam suaves e leves para você poder relaxar um pouquinho. Então o que está escrito no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vê que não tem aqui confusão nenhuma. Não diz aqui, é Jesus, então é Deus. Aqui fica transparente, fica límpido, cristalino. Ela e não ele... O verbo, se colocar o verbo vai colocar ele, já leva para Jesus, que a intenção do diabo é essa. Mas aqui, fazendo a correção certinha, ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela e não dele. Dela de quem? Da palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Você encontra isso claramente em Provérbios.